Direitos e Deveres está no ar. Olha, muitas coisas aconteceram, né? Para que houvesse, por exemplo, um novo reinventar, uma oportunidade de trabalhar. Sabemos que o Covid, sim, trouxe muitas oportunidades de empreender, de fazer acontecer. Mas mais do que empreender, colocar o seu negócio para acontecer, se tornar uma empresa, seja física ou online, enfim, foi o que muita gente fez. Mas mesmo com tudo isso, ainda tem muita gente desempregada. E muita gente que, por exemplo, não nasce para ser empresária, não nasci para comandar. Mesmo que eu, Vanusa, consiga trabalhar numa determinada função ou profissão para me tornar dona do meu próprio negócio, de repente não é o que eu quero. E tem muita gente querendo trabalhar, querendo ser funcionário de alguém. E aí é nesse momento que a gente abre os teus olhos. Você está em casa, está querendo, como diz as pessoas, na palavra mais popular, que é um trampo, quer arrumar um trabalho nessa época e não sabe como? Nós trouxemos aqui a Patrícia Alencar, que é advogada, e hoje ela vem explicar um pouquinho esses tipos de contratação e por que entender as diferenças, né? Porque é muito importante você entender a diferença de contratações. E nós vamos saber esses tipos de contratação que acontecem, que são permitidas e quais são as suas diferenças. A gente já começa logo batendo esse papo com ela. Tudo bem? Tudo bem, Vanusa. Bom Seja dia. bem-vinda, minha linda. Muito obrigada. Bom dia a todos de casa. Abrir os olhos de quem está em casa, está querendo encontrar um emprego nesse final de ano, oportunidade, sim, até de quem sabe no futuro você ser contratada, né? Sim. Com esse período natalino que está assim aproximando, né? Sim. Na verdade, a maioria dessas contratações, elas já foram realizadas. Sim. E existe uma expectativa na economia de que existem mais de 109 mil vagas de emprego em todo o Brasil, de contratos temporários para esse período. Então, a gente tem aí um pouquinho de boom no crescimento do vínculo empregatício e na economia gerando emprego e renda. Vamos alertar as pessoas que estão assistindo o nosso programa do que é permitido, do que não é permitido, numa época como essa, Natal e Ano Novo, que a gente acredita que a demanda vai ser grande, que as pessoas querem vender e vender muito, e às vezes o que falta são pessoas para estar lá atendendo esses clientes finais, né? E nesta época, é uma época que todo mundo quer aproveitar para ganhar uma graninha a mais e também de todos os lados, né? Sim. A gente está falando de um período onde os contratos são temporários. Sim. E esses contratos temporários, eles têm uma característica bem específica, porque eles são a exceção à regra. A regra é que os contratos de trabalho eles sejam indeterminados, né? Eles não tenham um prazo a ser validado, findado. Então, assim, eu preciso que esse trabalhador ele esteja vinculado a uma empresa que preste esse serviço para o empregador, né, que é o que a gente chama de empresa tomadora de serviço. E aí esse trabalhador, ele vai prestar o serviço para a empresa. Não, importante que não precisa ser o fim. Então, a gente está falando de uma prestação de serviço, seja num supermercado, um operador de caixa, que pode sim uma vendedora de uma loja. Mas a gente precisa entender que esse trabalhador, esse tipo de contrato de trabalho, ele tem duas hipóteses. Uma é para substituir um funcionário que já é permanente na empresa. No caso, um funcionário que vai sair de auxílio incapacidade, o antigo auxílio-doença, funcionário que vai sair para assumir uma liderança sindical, um salário materno, no caso das mulheres, e dos homens também, né? Alguns homens, a gente já sabe que isso evoluiu. E aí, as questões das contratações para os casos extraordinários, que é o período natalino. Por exemplo, no caso das férias. Nas férias também, entendeu? Se dependendo das férias do funcionário, se estiver alguma regulamentação de contrato de acordo coletivo, a gente pode ver a questão do prazo das férias, porque as férias é 30 dias, né? Mas a gente tem, sim, a questão do contrato temporário para substituir o funcionário de férias. Bom, nós estamos aí com o mês de dezembro e essas contratações, o que a pessoa tem que ficar atenta relacionada ao período? A questão do período é que, antigamente, esse contrato ele só era de 90 dias. Sim. Hoje em dia, ele pode se estender até 270 dias. Nossa. É muito tempo. Mas isso foi uma atualização da lei de 2017, pós-reforma trabalhista de 2015. Então, esse trabalhador, ele vai ter direito a férias, a um texto constitucional, adicional noturno, vai ter direito ao saldo de salário,
né, na rescisão. Coisas FGTS, né, ele não tem direito à multa, né, porque, como eu falei, é um contrato temporário, ele tem que ser escrito, ele não pode ser de forma verbal, ele tem que ter um motivo justificado para aquela prestação de serviço e precisa também avaliar a questão, um detalhe importante, do seguro do trabalhador. Então, esse funcionário que vai trabalhar nesse período temporário, ele tem que ter um seguro. Olha só, gente, são muitas mudanças que não foram bem esclarecidas para esse ano de 2022, né? Porque olha o tanto que mudou. Não é mais 3 meses, é bem mais do que Pode 6 meses, né? Até 270 dias, é muito tempo. Então, é muito tempo. Então, se você for esclarecer bem, gente, é muito tempo, né? São basicamente quase um ano, né? E aí, a questão que teve um ponto a ressaltar, não existe mais cláusula de reserva para esse contrato de trabalho. Antigamente, quando o trabalhador saía desse período, ele tinha que esperar 90 dias para ser recontratado por aquela mesma empresa. Hoje, não. Eu posso fazer daquele contrato temporário um contrato indeterminado, né? Desde que eu respeite a rescisão desse contrato. E nesse caso, para quem está, de uma certa forma, empregando, não há necessidade de ter carteira assinada. Tem que ter. Tem que ter carteira. Isso é outro alerta. Porque tem gente que pensa o seguinte, não, ele vai trabalhar comigo, só tem um contrato. E isso é um alerta? Não, ele tem que ser TPS assinada, tem direito à indenização após o fim do contrato, no valor de um salário equivalente. O salário desse empregado, ele tem que ser equiparado aos salários dos demais da mesma empresa, né? Se não tiver equiparação salarial, que seja um salário mínimo. Então, a gente precisa atentar a esses direitos do trabalhador para que ele não saia de lá e precise ajuizar uma ação trabalhista sem ter atenção a esses pequenos detalhes. Olha, isso aí é um alerta, inclusive para quem está contratando e para quem pretende trabalhar. Sim. E aquelas pessoas que não estão, que são pessoas comuns do dia a dia, que não tem alguém que leve o trabalho deles até essa empresa. Essas pessoas também funcionam da mesma forma? Da mesma forma, porque quem contrata essa empresa é a empresa, o empregador, né? Então, essa empresa, ela vai fazer esse contrato. Então, não precisa, eu posso contratar tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, né? Desde que eu preencha os requisitos da lei, né? Tem que ter CNPJ, tem que ter todo o registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Isso é um alerta também até para quem é empreendedor, né? Sim, a gente precisa se atentar a essas leis, porque alguns contratos, eles começam temporário, a pessoa não percebe o período de vigência e se perpetua. E aí, quando a pessoa vai ser demitida, ele quer alegar só o contrato temporário e não o prazo que se estendeu, e aí os direitos consequentemente mudaram. E é importante chamar a atenção, por exemplo, a pessoa às vezes chega a dizer, não, eu só quero trabalhar 3 meses. Um exemplo, né? 3 meses. É importante não fazer tudo isso verbalmente, sempre com o contrato. Sempre, é um requisito. Esse contrato tem que ser escrito e ele tem que ter um motivo justificado para aquela contratação. Como é que funciona a questão de você fazer um contrato e ainda levar para cartório? Ainda funciona dessa forma? Não, porque o contrato, ele é junto à empresa, né? Esse contrato, ele é registrado no Ministério da Cidadania, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, então não tem essa função de cartório, né? Não se trata de contratos de pessoas jurídicas, é uma prestação de serviço. Quer dizer, é importante você ficar atento para que você não venha perder a oportunidade de fazer tudo direitinho e depois sofrer com a lei. Sim. Né? Porque a lei vai cobrar algo. O que acontece ao fim desses contratos temporários? As empresas, elas acabam demitindo funcionários sem pagar as suas verbas trabalhistas, né? E aí é o ponto que gera algumas ações, né? A empresa quer demitir o funcionário, quer pagar somente o saldo de salário, quando na verdade não, ele faz jus a todos os direitos. Você falou a respeito de substituição. Sim. E para aquelas pessoas, aquelas empresas que não querem a substituição, mas acrescentar mais uma pessoa à empresa no final do ano? Funciona da mesma forma? Da mesma forma, que é o contrato, né, que é outra oportunidade, a hipótese da lei, que é do caso das contratações por situações extraordinárias. Sim. Né, quando a demanda de serviço aumenta, né, que é o caso agora das lojas de shopping, supermercados, né, essas contratações temporárias. Quer dizer, os direitos e os deveres são os mesmos? São os mesmos, com exceção aviso prévio, que o contrato temporário não permite, e a multa de 40% do FGTS. Pronto.
é um alerta. Eu acho que não faltou nenhuma informação para a gente alertar tanto essa pessoa que quer conseguir essa oportunidade no final do ano e outra, gente. É muito importante dizer que você vai conseguir esse emprego e dependendo de como for o seu desempenho na função, você se torna até um funcionário permanente, né? Sim. Que é o que a gente espera de pessoas que estão aí paradas e que querem trabalhar. Exatamente. Não é isso? Eu quero agradecer pela sua presença, mandar um abraço todo especial para o pessoal da APAC e dizer que é sempre um prazer a gente ter um profissional aqui toda terça-feira alertando o nosso telespectador. Afinal de contas, é uma chance de você conseguir uma nova oportunidade e muitas vezes você não está atento, ficar atento também sobre direitos e deveres. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato, vai aparecer na telinha o Instagram da nossa doutora. Fale com ela, Patrícia Alencar, tá bom? Direitos e deveres, volta na próxima semana.